Olá, bem-vinda a mais um episódio do podcast Sendo Você Escrevendo a Sua Realidade. Eu sou Isa sendo eu. Eu vim aqui para poder trazer alguns insights, downloads e percepções que eu fui tendo ao longo da minha jornada de autoconhecimento, de expansão da consciência, despertar espiritual, qualquer que seja o nome, para poder facilitar a sua jornada e o seu caminho. E hoje eu vou falar um pouco sobre a questão de como o nosso diálogo interno vai interferir diretamente em como nós nos sentimos bem com nós mesmas e como que esse é o hack que você vai entender que a partir da hora que você de fato mudar, a partir da hora que você de fato se comprometer a ter um mindset, um diálogo interno, uma maneira de comunicação interna boa com você mesma, você nunca mais vai aceitar quando em qualquer tipo de relação alguém tentar te tratar mal, alguém tentar te diminuir, alguém tentar fazer com que você se sinta menos por alguma escolha do passado ou por alguma questão da sua aparência física, do seu momento financeiro, da sua vida atual, qualquer que seja a coisa. Então, bora começar esse episódio. Peraí que eu tô com uma leve sede. E aí, eu quero primeiro de tudo trazer a consciência que, assim, não foi por mal, porém, a grande maioria maçante de mulheres, principalmente, mas não exclusivamente, já aprendem desde muito cedo a desenvolver um diálogo interno extremamente nocivo. Até porque a gente copia e cola esses microcomportamentos, essas microagressões das nossas mães, das pessoas que nos criaram, que com certeza a gente herdou essa característica por ver, por exemplo, momentos em que, quando a gente ainda era criança, elas podiam estar fazendo alguma coisa na cozinha, errava, e aí a gente já escutava alguma coisa do tipo, ai, mas eu faço isso sempre mesmo, ah, mas eu sou muito ruim mesmo, ah, mas eu sou muito distraída mesmo, ah, mas eu sou tá, 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 tá. Em que um processo natural de aprendizado, que é a tentativa e erro, levava elas a atrelarem aquele acontecimento a algo que se tornava relacionado à própria personalidade. Então eu sou distraída mesmo, eu sou ruim na cozinha, eu sou tá, 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 tá. Complete a frase com o que você quiser. Só que na grande maioria das vezes, isso não era só em, por exemplo, na forma como elas operavam dentro da cozinha. Não era só na forma que elas operavam dirigindo um carro, ou não era só na forma que elas operavam mexendo com alguma coisa de tecnologia. Isso é uma crença raiz que acabou permeando principalmente a maneira como grande parte das mulheres, pelo menos que eu já observei ao longo da minha vida, dos ciclos sociais que eu convivo, principalmente da cultura que eu fui criada, a falarem muito mal dos próprios corpos. Como se eles nunca pudessem ser bons o suficiente. E isso eu reparo que é uma característica muito latente em mulheres que têm um masculino interno dominante, porém ferido. Então, são aquelas mulheres extremamente controladoras, em que tudo que vai fazer tem que exigir um nível de perfeccionismo
que é basicamente inatingível e como se você não pudesse fazer nada que não fosse próximo ou ainda melhor que a perfeição. Eu diria que esse segundo é até mais comum, porque senão nunca está bom o suficiente. Nunca pode ver a luz do dia, ninguém nunca vai poder ver, ninguém nunca vai poder olhar, ninguém nunca vai poder conhecer aquilo dali. Então, por exemplo, estou aqui sentada gravando, estou com meu celular aqui, mas estou me vendo ali no computador, que eu estou usando essa técnica para poder criar esse episódio. Eu sinto que o áudio fica melhor. Vamos explorando e pode ser que em breve eu mude e faça de uma nova forma. Pode ser que em breve eu descubra uma forma de fazer que vai ser ainda mais ágil, que vai ter uma qualidade ainda melhor, que eu vou conseguir trazer conteúdos, talvez com mais clareza, com mais eloquência, com mais base de dados científica, com mais, seja o que for. Só que a grande questão é, eu tenho que começar. Se eu ficar esperando atingir o nível de perfeição que seria o ideal para eu colocar um projeto no mundo, eu possivelmente nunca vou colocar esse projeto no mundo. Eu lembro direitinho, eu estava exatamente aqui nessa sala, a primeira vez que eu gravei um vídeo para o meu canal do YouTube, e foi quando eu rompi o ligamento do meu pé pela segunda vez, mas assim, de outro, do pé diferente. E nessa época eu me cobrava, principalmente em relação ao meu corpo, muito, 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 muito. Eu nunca achava que era bom o suficiente. Eu já tive questões em relação a distúrbios de imagem, de acreditar que eu pesava infinitamente mais do que eu de fato estava pesando, isso desde a minha adolescência, muito por conta desse diálogo interno que não só me levava para baixo, como me chutava, me tratava como um cachorro que já tá lá abatido e eu ainda tava descendo o pau. Eu ainda tava fazendo com que fosse cada vez pior. Por quê? Ainda que eu treinasse duas, três vezes por dia, ainda que eu fizesse vários exercícios diferentes, o meu corpo ele estava num processo de adaptação, só que ele também entrou num processo de resposta ao estresse pós-traumático crônico que eu vinha operando boa parte da minha vida, contudo, eu ainda não tinha consciência. E aí, ao tentar fazer ele perder cada vez mais peso, ao tentar fazer ele se esforçar cada vez mais em atividades extenuantes, eu não sabia que eu estava disparando cada vez mais o nível de cortisol dentro dele e fazendo com que o processo de perda de gordura não fosse saudável, não fosse possibilitado e que até meu sistema imune acabava sofrendo. E com certeza tudo conspirou para eu chegar nesse ponto de romper meu ligamento, que foi de um jeito bobo, teoricamente, entre aspas, que foi andando no meio da rua. Pisar num buraco e dá aquele estalo, eu lembro até hoje. Parecia a sensação que me deu é tipo uma cordinha de estilingue arrebentando, e, tipo, voltando, assim, aquele mais ou menos isso. E eu sentei aqui para poder gravar, porque foi uma hora que me deu a consciência de que eu entrei num pânico tão grande que eu não sabia quanto tempo eu ia ter que ficar sem treinar, que isso me gerou um gatilho emocional interno que me deu um pânico de que eu iria engordar tudo de novo, que eu iria engordar absurdamente. E, gente, eu tô falando isso pra vocês
de um lugar que naquela época eu estava vestindo 36 e ainda não era o suficiente. E bora contextualizar para trazer até o momento de hoje. Só que só para concluir, nesse dia que me deu esse clique, eu gravei esse vídeo falando como até mesmo a Gisele Bündchen era insegura de alguma forma. Eu provavelmente tinha acabado de ver alguma entrevista dela, alguma coisa dela contando sobre como a forma dela lidar com as críticas em relação ao corpo, aos traços naturais e tudo mais. Ela conseguiu fazer isso criando quase que uma persona própria para poder, uma persona diferente para poder lidar com aquilo. Não tão diferente assim como a Anitta fez, por exemplo. Temos Larissa e temos Anitta. É uma persona para poder lidar com toda e qualquer crítica, fala, o que for, e também é um alter ego em que, teoricamente, a falha não existe, entre aspas, em que o se colocar para baixo não é uma opção, porque para atingir esses níveis de sucesso, você tem que entender que o seu mindset, a forma como você fala com você internamente, é o primeiro passo. Enquanto você não tiver um diálogo interno bom, bacana, saudável, neutro, pelo menos, dificilmente você vai sentir que você está tendo avanços reais. E provavelmente, cada hora que você dá um passinho, você puxa o seu tapete de volta. E aí, passados quase 10 anos desse acontecimento, da gravação desse vídeo, e que não foi o começo de fato, o começo de fato no sentido de dar continuidade, de pegar o ritmo, de criar conteúdos aqui. Eu acredito que foi um kickstart, um pontapé inicial, mas que muita coisa se desenvolveu para eu poder chegar aqui até hoje. E eu estou hoje voltando a treinar pela primeira vez, e nem foi um treino assim. Que treino de ser mega ativador do metabolismo, ou que eu fiz muito funcional, ou que eu corri 10 quilômetros, ou que eu fiz não sei o quê. Foi um treininho básico, rápido, mas pela primeira vez, impossivelmente, coisa de um ano quase. Eu fiquei um ano sem treinar, porque eu senti uma vontade muito grande de entender na raiz da questão esse lugar de auto-julgamento e de me colocar para baixo e de acreditar que o meu valor era muito atrelado à minha aparência física. A quantos quilos eu pesava, ao que eu deixava de comer, ao quanto eu treinava, a como eu me vestia, ou a qualquer coisa externa que já foi motivo para poder eu puxar meu tapete em certos momentos, para poder eu dar play nessa ladainha negativa que não só eu dava play aqui dentro, como eu ainda aturava certas falas, certos posicionamentos, certos comentários, certas dicas, opiniões, pontos de vista de pessoas do lado de fora. E foi num momento muito expressivo em que uma pessoa muito próxima resolveu não só começar a utilizar medicamentos para poder reduzir a gordura, o apetite e tudo mais, como depois também fez uma intervenção cirúrgica para poder
Então, se sentir bem no próprio corpo. E aí, gente, aquilo dali foi um gatilho para mim, mas não um gatilho de dor. Foi um gatilho de consciência, de compreender que ou eu lidava com a questão na raiz, ou a tendência seria eu acabar indo para o mesmo caminho. A tendência seria eu passar mais, sei lá, 20, 30, 40 anos da minha vida falando mal de mim mesma nas minhas costas, entre aspas, falando mal de mim mesma nas minhas costas para mim mesma. Que são aqueles pensamentos que começam, não sei o que está acontecendo. São aqueles pensamentos que começam quando, por exemplo, você passa uma semana sem treinar e aí você começa a falar cada vez mais mal de que, ai, mas eu engordei demais, nossa, mas uma semana eu já tô inchada, mas eu comi coisas que eu gostava, eu comi coisas gostosas e agora eu tô gorda, eu tô isso, eu tô aquilo e eu tenho que me privar para então voltar a sentir que eu tenho valor. Ou eu tenho que utilizar a atividade física como uma forma de punir meu corpo para então eu poder consumir aquilo que eu gosto, aquilo que me dá prazer. E aí, essa é a parte que eu queria chegar, porque principalmente nós mulheres, de novo, não exclusivamente, mas principalmente, o nosso corpo, ele é um veículo para poder nos dar prazer. Seja comendo, seja treinando, seja gozando, seja expressando a nossa opinião, seja nos vestindo, existindo, fazendo o que for. E quando a gente não consegue fazer isso em micro coisas do nosso dia a dia, você vai me desculpar, mas possivelmente você não deve nem lembrar mais o que é gozar, de verdade. Não para performar, não pro fulaninho achar que você é muito boa nisso ou o que for. E sim, sentir de verdade, estar ali presente, consciente, e entregue aquele momento, que sim, gente, é um momento divino também, tá? O seu corpo, ele foi feito sim para sentir prazer. Não foi só para reproduzir, não. Boa parte da energia de criação vem da energia do gozo, que é a energia vital. E se você não se permite isso na forma como você escolhe movimentar seu corpo, na forma como você escolhe se alimentar, se movimentar, se olhar no espelho e gostar daquilo que você vê, se vestir, se arrumar, se produzir, não é porque o outro vai ver, não, é para você escolher a partir daquilo que te faz sentir uma grande de uma bela gostosa. E aí, deixa eu te contar, você pode tentar compensar esse não alinhamento interno de formas externas, o quanto for. O buraco ele vai ficar cada vez mais gritante. O buraco ele vai ficar cada vez maior. E aí, você pode até não comer em excesso, porém, muito possivelmente, você vai se restringir em excesso, e isso para uma pessoa alinhada, você olha e é gritante a diferença de alguém que está realmente feliz, confortável e é saudável em relação à forma como se trata, a maneira como fala consigo.
E aí vamos chegar num ponto que eu acredito que é um ponto que eu sei que é delicado, eu sei que ele pode não ser, a opinião que eu vou expressar aqui pode não ser uma opinião fácil de digerir. Contudo, eu acredito que você vai me agradecer após escutar esse episódio aqui. E se você puder, compartilhe ele com uma mulher que você sente que ele vai poder ser uma contribuição, ou com uma pessoa. E aí, o que eu quero te trazer à consciência é: você aceitaria uma pessoa do seu lado num relacionamento amoroso, num relacionamento afetivo ou num relacionamento que seja de amizade, te tratar mal do jeito como você se trata? Você aceitaria? Vamos distanciar um pouco. Uma conhecida virar pra você no meio da rua, no meio de uma festa, no meio de uma balada, virar e falar: Nossa, que bucho grande. Nossa, que barriga horrível. Nossa, você podia passar uns 10 dias internadinho ali, só tomando soro na veia pra ver se dava uma melhoradinha aí, né? Ou então, coisas do tipo: Ai, por que que você ainda não toma um Ozempiquezinho? Tá tão na moda? Monjaro, Ozempic. E além disso tudo, por que que depois você ainda não faz um jejum de uns 30 dias para ver se você fica menos nojenta? Para ver se você fica menos com essa aparência? Ou qualquer coisa desse tipo. E aí, provavelmente, você pode ter falas até mais pesadas com você mesma no seu diálogo interno. Só que pensa só, uma conhecida, uma aleatória, você ia realmente aceitar que a pessoa te tratasse assim? Você vai me desculpar, mas você está aceitando comentários desse tipo em relação à sua aparência, seja de um conhecido, de um familiar, de um relacionamento amoroso ou do que for? É porque internamente você deve estar fazendo isso 300 vezes mais. Essas pessoas estão só te validando. E aí, essa é a parte que eu acho que é mais, ah, emocionante. Se você aceita esses comentários, essa forma de tratativa em relação ao seu corpo, você pode ter certeza que você está aceitando coisa muito pior em várias outras áreas, tá? Porque, gente, seu corpo, essa beldade aqui, ó, de carne e osso, quem fez foi exatamente o divino que habita em você, para que ele próprio pudesse experienciar essa realidade, pudesse sentir, pudesse chorar, pudesse comer, pudesse gozar, pudesse andar, pudesse viver, viajar, fazer o que for. E é engraçado como que essa mudança de posicionamento, ela realmente é primeiro uma coisa externa e que às vezes pessoas na nossa vida vão aparecendo para poder nos relembrar que apesar de talvez ser comum, não é normal esse tipo de tratativa. E aí eu já te falo de cara, é possível que você aceite certos comentários, certas intervenções em relação à sua aparência física de terceiros, porque você cresceu com esse diálogo interno sendo extremamente nocivo para a sua própria autoestima. Senão você não aceitaria. E sabe com quem que eu aprendi isso?
com uma colega minha de colégio, um dia que ela tinha acabado de separar. Por um acaso, era aniversário de outra amiga nossa que também estudou junto. Aí a gente foi para esse aniversário, saiu do aniversário com mais amigos e tudo mais. Fomos para um pub que tem aqui em BH, que fica bastante cheio. E aí nesse pub eu encontrei com conhecidos meus de outro rolê, de outra ideia. E um deles, uma época a gente era mais próximo, era mais amigo. E nisso, depois a gente andando ali, não sei, indo pegar bebida ou indo fazer alguma coisa, esse conhecido fez um comentário que essa amiga minha cortou na hora. Na hora. Ele falou alguma coisa sobre a minha aparência física e como. Não vou lembrar exatamente, mas era basicamente querendo, entre aspas, me botar no meu lugar, que não era só porque minha aparência tava X, Y, Z, falando como se assim, ah, não é só porque você emagreceu que você tá com essa bola toda. Algo nesse sentido. Que assim, gente, a verdade, eu própria nem percebi naquela época. Isso já deve ter uns 2 anos, talvez. Eu nem percebi nessa época, porque muito possivelmente o meu diálogo interno ainda tendia um pouco para nocividade, para não ser muito saudável. E aí tem uma questãozinha leve também de que às vezes eu não entendo muito essas entrelinhas, né? Às vezes me ajuda, às vezes eu não percebo. Antigamente, talvez eu não percebia, na verdade, e ela cortou na hora. Na hora. Ela só fez um posicionamento e eu falei, gente, verdade. Por que que eu estou aceitando uma pessoa X, que na época eu ainda considerava mais amiga, mais próxima, mais. Tá bom? Deus, já entendi o recado. Bom, eu ainda considerava alguma coisa e deixei essa pessoa fazer um comentário assim, sem, sem eu me posicionar sobre. Olha, sem eu virar e falar: opa, aqui não. Aqui você não vai me colocar nessa posição de não estar confiante em relação à minha aparência, de não me sentir bem em relação à minha aparência, de não me sentir bem em relação à minha presença no meu corpo. E aí, meu amor, ali começou um shift, ali começou uma mudança, ali começou uma transformação que vocês não têm ideia, que foi desencadeando, 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 até eu estar aqui agora gravando sobre isso para você. Sabe por quê? Eu até ia escrever um post apenas, comecei e eu lembrei dessa cena, eu fui lembrando de vários acontecimentos, eu falei, cara, isso daqui merece, na verdade, um podcast inteiro para falar sobre isso. Porque a partir desses momentos de decisão lá do passado, de consciência que eu fui tendo, eu fui chegando no ponto de começar a identificar quando certas formas de fala vinham disfarçadas de deméritos, vinham disfarçadas de, na verdade,
serem formas que estavam só me puxando. Vou exemplificar um pouco melhor, tá? Calma que tudo vai fazer sentido. Mas basicamente, depois dessa tomada de consciência, principalmente dessa escolha um ano atrás, de não utilizar mais nem a restrição, nem o excesso de treino, nem qualquer que seja a compensação externa que eu poderia escolher para poder me tratar mal, para poder julgar meu corpo, para poder condenar minha aparência, para poder fazer qualquer coisa que seja dessas, eu comecei a mudar muito as escolhas em relação às pessoas que eu mantenho à minha volta. Principalmente porque quando eu comecei a compreender ainda mais que tudo aquilo que está no subconsciente do outro, ele pode não falar, ele pode não verbalizar, ele pode até não fazer comentários nocivos, mas só de estar ali no subconsciente, da pessoa estar pensando, ela está enviando aquela energia para você. Então, por exemplo, aquela, entre aspas, miga que ainda tem o hábito de falar muito mal consigo mesma, geralmente, em relação à própria aparência, ou tenta forçar demais uma confiança que é muito frágil e só baseada no externo, ou que olha para você e acredita que ainda não tá bom o suficiente por não ser o parâmetro dela, seja do que for, ou que tem o hábito de desacreditar de si mesma e projeta isso nas observações ou nos comentários sobre você, sobre as suas escolhas do passado, sobre as suas atitudes de vida. E ainda que isso não seja totalmente verbalizado para você, seu subconsciente está pegando aquilo dali. Porque foi assim que seu subconsciente pegou quando você era criança. Você não entendia muitos dos julgamentos. Você não entendia muitas das falas um pouco maldosas de demérito, de julgamento e por aí vai. Só que você pegava aquela programação como algo para poder basear a sua personalidade, o seu mindset e criar diálogos internos para absolutamente tudo na sua vida. E aí, pelo que eu já percebi de boa parte da população feminina brasileira, pelo menos, mineira, mais especificamente, a necessidade de comentar da vida alheia é algo absurda. E aí eu estava até lendo esse livro do Dom Miguel Ruiz, Os Quatro Compromissos, e um deles fala sobre não fazer suposições, e o anterior vem falar sobre essa questão de como que quando você está vivendo, entre aspas, no sonho do inferno, que tudo é ruim, tudo é difícil, tudo é uma luta, tudo é... E é difícil mesmo, e tem que brigar pra conseguir, e tem que isso, e tem que se privar, e tem que... E que a pessoa vive assim. Eu até ri hoje em dia. É muito comum em que pessoas que ainda estão baseadas no sonho do inferno, que a forma de interação majoritária é a fofoca. Então a pessoa possivelmente
faz micro comentários, micro intervenções, aí não sobre você, mas sobre os outros. Nossa, você viu que fulano engordou? Nossa, você percebeu que ciclano tá assim assado? Ai, nossa, aquela pessoa é tão baranga. Nossa, aquela pessoa se veste mal. Não sei como é que tanta gente acompanha ela e whatever. Nossa, que absurdo! Nananana. Gente, isso não é normal. Sua vida tá cagada, sua vida tá uma bosta, sua vida não tá andando, as coisas estão uma merda porque você tá gastando sua energia assim. Isso é comum, mas não é normal. Ainda que você tenha crescido numa casa em que sentar na mesa do café depois de sair de uma missa para falar mal dos outros era comum, isso não é normal. Isso está fazendo assim muito mal para você, para sua saúde, para o seu bem-estar. Eu diria que assim, 10 vezes mais do que se você estivesse usando, do que se você estivesse usando a pior droga que você puder pensar no mundo, que botaram na nossa cabeça que é a pior droga. Essas microatitudes que inevitavelmente você tem no seu dia a dia, as mini picuinhas que você vai criando, as mini Hum, isso é muito mais nocivo para a sua saúde do que qualquer outra coisa. E aí você pode treinar, você pode teoricamente alimentar bem, você pode suplementar, você pode gastar rios de dinheiro em creatina, whey, albumina, e suplemento disso, e suplemento para cabelo, e suplemento de nananã, suplemento. Gastar em botox, gastar nisso, gastar naquilo, que ainda assim, sua energia vai estar podre por dentro, meu amor. É olhar e conseguir. Bom, é tentar disfarçar uma fruta podre, por exemplo, pintando uma camadinha ali de tinta por cima. Você vai morder a fruta vai estar o quê? Podre. Deu para entender? E aí você pode gastar rios de dinheiro com botox, com intervenções cirúrgicas, com remédios para emagrecer, com suplementos disso, com comidas assim daquilo e orgânicas e tá. Possivelmente você continua ficando doente. Possivelmente você continua atraindo dinâmicas de relacionamentos que não são de fato saudáveis e você se mantém nelas. Esse é o ponto mais interessante. Porque o que eu comecei a escrever no post, eu vou até ler ele na íntegra, tá? Porque a verdade é que eu comecei a escrever ele em inglês. A minha personalidade em inglês, ela não sofreu os mesmos traumas, as mesmas dinâmicas que essa daqui sofreu. Então, expressar ideias em um nível de consciência mais elevado, às vezes é muito mais simples para mim fazendo inglês. Sabe por quê? É uma personalidade diferente, que aprendeu um diálogo interno diferente, que aprendeu a partir de um lugar completamente diferente. Então, vou ler na íntegra. Peraí. E vou traduzir para você a ideia. So, I stopped talking bad about myself.
I have stopped putting me down and bashing me behind my back or actually inside my head. So now I won't tolerate anyone that tries to come and do that with me. Even if this bashing comes disguised as a tip, as a counsel, as a comment, or anything that's for my own good, and that I should probably do it because ta 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 ta. The truth is that most of us, women especially, but not exclusive, are taught from a really young age to talk bad about our bodies, to downplay our achievements, and to develop an inner critic that is judgmental and impossible to please. Even more, if you are raised by a narcissistic, narcissistic parent figure. So, então, basicamente, traduzindo a ideia, eu parei de falar mal sobre mim mesma, eu parei de me colocar para baixo e de me derrubar nas minhas costas, ou na verdade, na minha cabeça. E agora eu não tolero quem tenta vir fazer isso comigo. Ainda que esse essa puxada de tapete, ainda que esse balde de água fria venha disfarçado como uma dica, como um conselho ou como algo que é para o meu próprio bem. Aquele comentáriozinho do tipo, nossa, você devia fazer tal coisa, porque fulano tá fazendo, isso ia ficar tão melhor, e ia ser. Eu não tô conseguindo nem reproduzir. Mas assim, aqueles comentáriozinhos que no fundo, no fundo, no fundo, é um julgamento disfarçado de um comentário ou de um conselho. Falei essas duas palavras entre aspas. E aí a verdade é que a maioria de nós, mulheres em especial, mas não exclusivamente, somos ensinadas desde uma idade muito tenra a falar mal sobre o nosso próprio corpo, a diminuir os nossos as nossas conquistas, os acontecimentos da nossa vida e a desenvolver um crítico interno que é judgmental, que é julgador, que é impossível de agradar, e ainda mais se você teve uma figura parental com traços narcisistas, ou a própria. E aí, deixa eu te contar, essas consciências não foram simples para mim de acessar. Essas consciências não foram acessadas em uma sessão de terapia ou em um momento de meditação ou mesmo em uma sessão de ayahuasca, quiçá em períodos de microdosagem de cogumelo ou em momentos em que eu estava conversando com ditas cujas amigas e percebia essas formas de tratativa. Foi um conjunto, foi um mix, principalmente de uma prática específica que tem no oráculo.
essa prática ela vem falar exatamente sobre como você vai aprendendo a nomear o medo, a vergonha, a culpa, a mágoa, a mentira, o apego, a ilusão, que são as dinâmicas que vão bloqueando esses nossos centros energéticos e que são responsáveis por moldar o nosso campo de energia, por atrair as pessoas que a gente atrai para a nossa vida, por moldar até mesmo a nossa aparência física e principalmente por equilibrar ou desequilibrar tanto o nosso masculino quanto o nosso feminino e com isso fazer com que a gente aparente ser mais ou menos sexy, ser mais ou menos atraente, ser mais ou menos magnética. E essa prática, gente, eu lembro que no começo eu tinha receio de fazer ela. Não sei, não queria. Até porque o apego é a ideia de que aquela vida que você quer tem que ocorrer num passe de mágica aqui agora, sem você mudar a maneira como você pensa, como você conversa com você, aquilo que você está aceitando do seu meio, do seu ambiente, das pessoas à sua volta. E aí todo mundo quer só ganhar na loteria, mas não mudar um pingo do ponto de atração interno. Ah, minha querida, meu querido, você vai esperar sentada até o dia de você morrer, que não é assim que vai acontecer. E aí, eu falo essa prática em específico porque é impressionante como nos períodos em que ela estava presente no meu jogo, o que que é meu jogo? Vamos começar pela parte. O que que é um oráculo? Um oráculo é um deck de cartas em que cada uma das cartas tem um significado específico. É diferente do tarô, que é o que a maioria conhece, que é o que a gente vê o povo jogando na internet, vê leituras e por aí vai, tá? São duas coisas distintas. E eu trabalho especificamente com o oráculo de Ísis. Eu lembro que no começo, quando eu comecei a desenvolver esse trabalho com oráculo, eu morria de vergonha de virar e falar: eu trabalho com oráculo de Ísis. A voz mal saía. Eu queria falar baixinho. Falar o preço, então, eu falava assim. Dá um preço na hora que o cliente perguntava. Era um negócio que internamente eu tava morrendo de medo de fazer, sentindo culpa. E olha que na época eu cobrava um sexto, nem isso. Eu cobrava bem menos do que eu cobro hoje em dia. E aí vou arredondar, um sexto do que é o valor do meu atendimento hoje em dia. E a grande diferença é que, uma vez que você desperta essa percepção, essa consciência, essa esse discernimento, você não consegue mais desenxergar. E aí a amiguinha, que por mais que talvez você queira conviver, mas que tem essas intervenções que por falta de consciência, por ainda não ter descoberto a própria luz, por talvez ter até escutado isso dos próprios pais e de quem as criou, por ter esse crítico interno, desse jeito que eu comentei, extremamente julgador, que é impossível de please, de. Esqueci o nome agora. Ó, quando eu faço joinha, o trem vai ficar na gravação. Que é impossível de agradar, você provavelmente vai começar a pegar mais os comentários. Você vai começar a pegar, e talvez nem precisa de ser só os comentários com você, não, tá?
Eu percebo principalmente a mudança no tom, as formas de inflexão, aonde na frase tem a inflexão daquilo que está sendo falado. E, gente, eu fui desenvolvendo, eu fui pesquisando, eu fui entendendo muito sobre neurolinguística, sobre body language, sobre leitura corporal, sobre tom, alteração e tudo mais, porque eu cresci autista, eu cresci neurotípica, eu cresci neurodivergente no mundo neurotípico e para mim sempre foi excruciating. Nossa, era assim, era uma dor interna às vezes conviver em ciclos, principalmente femininos, porque com o homem eu já acho mais fácil lidar ali com a interação. Eu não sinto que tenha tanto, mas tem também. Tem, tem. É muito mais, eu tô entendendo cada vez mais que é muito mais de pessoa para pessoa do que necessariamente de ser homem ou ser mulher. Mas que você vai entendendo que esse tipo de comentário, essa forma de tratativa, ela podia ser muito comum e eu às vezes não conseguia entender, mas senti uma vibração energética meio que eu não sabia explicar, que eu nunca soube explicar. Até este presente momento que eu estou compilando o conhecimento que eu angariei até agora. Ele vai continuar expandindo. Se eu for falar sobre esse mesmo assunto daqui a 5 dias, 5 semanas ou 5 meses, pode ser que eu fale coisas não completamente diferentes, mas a partir de um nível de consciência ainda muito mais expandido. E assim eu espero. Contudo, você vai começando a compreender como que essas convivências, principalmente se estão próximas, se estão no seu dia a dia, se estão no seu núcleo, no seu ciclo interno, isso também vai minando a sua energia, porque vai reforçando esse lugar interno de dar ouvidos ao seu inner critic, ao seu crítico interno. E aí, meu amor, você pode estar meditando, você pode estar pagando para poder fazer sessão comigo, você pode estar indo em sessões de sound healing, fazendo yoga todo dia e 320 mil esforços externos que talvez vai cada vez te deixar mais frustrada, porque você sente que a coisa ainda assim não tá melhorando. Você sente que ainda assim o dinheiro não tá vindo direito. Parece que sua energia tá repelindo os homens. Parece que as coisas ruins só acontecem com você. Parece que, sabe? Você é a pobre coitadinha do alecrim dourado do universo que não entende porque que só com você não dá certo, sempre que você esforça, 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 esforça. Puta, esforço. Essa é a hora que dá vontade de deixar meu inner gangsta chegar e já mandar a real. Tô levemente me contendo apenas porque eu acredito que essa plataforma aqui não gosta muito disso e ela tá começando a me amar cada vez mais, então eu também vou respeitar ela. Contudo, a vontade é essa. E provavelmente alguém chega pra mim num atendimento que tá com a energia muito cagada e que tá querendo se fazer de vítima, de pobre coitadinha do universo, mas não quer olhar para a própria barriga, para o próprio umbigo e tomar consciência de como ela própria tá
Até parei para respirar, senão eu ia soltar. Tá embaralhando a própria vida? A própria vida? É possível que eu vou soltar uns filhinha, acorda. Não é assim que o trem vai mudar, não. E é engraçado, né? Aí, vamos de fofoca? Ah, esse é o jeito que eu gosto de fofoca. Tem uma pessoa, uma conhecida, que a gente conviveu uma época, eu, particularmente, nunca senti de dar tanta abertura, porque, assim, essa era uma pessoa para mim que já era muito gritante. Esse crítico interno, ser dessa forma. Aí foram uns dois, três acontecimentos que eu falei, não, nem a pau, não convivo. Não sou Madre Teresa de Calcutá, não sou Buda. Assim, sou educada e não vou mandar ir a merda. Mas não vou conviver por livre e espontânea vontade e chamar. Toda vez que eu faço joinha, dá isso. Não vou conviver por livre e espontânea vontade, ficar chamando para poder estar na minha presença, mas também, se eu encontrar, não tenho o menor problema de estar ali, só não vou dar tanta abertura. Eis que é muito engraçado, porque aí eu fui, fiz alguma ação na época no Instagram, e nessa ação que eu fiz no Instagram, eu acabei, tipo, sorteando uma leitura, e é essa pessoa que ganhou. E, gente, eu só não dei a real na lata, porque acabou que a sessão, uma das condições para poder ganhar era que ela seria feita no ao vivo no Instagram. Aí também eu não sou sem noção de, né, bashing, de ser esse inner critic, de tipo traduzir esse crítico interno ali na sessão e já chegar dando a real demais e já chegar, sabe, metendo o pé na porta. Mas eu confesso que era talvez um pouco da vontade do meu ego, mas aí o bom é que essa hora ele sai de cena e quem conduz não é meu ego. E eu lembro que foi muito explícita a mudança dela muito rápido. A mudança em relação a coisas que assim, antes ela se achava coitadinha, pobre coitada, isso, aquilo, aquilo outro. E aí de repente aconteceu dela mudar de casa, logo depois do atendimento. Aí, de repente, aconteceu dela conhecer um boy, dela, né, conhecer alguém e começar a se relacionar. Se deu certo, se não deu certo, se a casa era X, se a casa era Y, não entramos nesse mérito aqui. A grande questão é um atendimento rápido, rápido, em termos de 2 horas, 1 hora e meia, em que a pessoa pôde acessar um novo nível de consciência. Um tanto de coisa já começou a desembolar na vida dela. Você imagina o que 6 meses comigo pode fazer com você? E aí a gente está falando de 2 horas para uma vida inteira existindo com esse crítico interno só. E aí é na hora que é possível desatrelar a sua construção de ego desse crítico interno, mudando assim o seu diálogo interno. É que você vê que as coisas começam a desembolar infinitamente mais fácil. Se não, você pode mudar o que for na sua aparência. A sua essência vai continuar essa megera. A sua essência vai continuar esse crítico interno que nem você mesmo está suportando, criatura. Possivelmente você odeia ficar sozinha. Possivelmente você quer estar o tempo inteiro.
rodeada de gente, ou com muito compromisso, ou fazendo isso, fazendo aquilo, comprando, saindo, nananana. Porque se você para e fica sozinha com seus pensamentos, a vontade que dá é quase de pular da janela. Eu sei, eu já estive neste lugar. A sua dificuldade de dormir, a sua tensão, principalmente temporomandibular, o fato de que provavelmente talvez você pode nem saber o que que é. Ou talvez não se lembre mais. Que mais? A seu perrengue em relação a atrair dinheiro. Que mais? E aí, principalmente para os femininos, tá? O fato de você talvez ter atraído relacionamentos não saudáveis, ditos tóxicos e afins. Ou de você atrair relacionamentos em que você sente que você é quase a mãe do seu digníssimo namorado, whatever, marido. Ou de atrair homens com uma masculinidade frágil. Tudo isso tem a ver. Tudo isso é correlacionado. A forma como você se relaciona internamente vai refletir nas pessoas, nos contextos, em tudo que você está atraindo externamente. É inevitável. E aí, para concluir, queria chegar nesse ponto que é três acontecimentos que se deram nesse final de semana e que foram me trazendo cada vez mais clareza em relação a essa questão. Um, um comentário bobo, que parece só, não é nada não, não leva a sério não. Que foi sexta, você vai me desculpar, mas assim, eu me arrumei, eu estava uma gata. Eu estava me sentindo uma bela, uma grande gostosa. E pra mim, que comentei aqui sobre como era a minha autoestima. Mesmo na época que eu treinava na academia mais cabulosa de BH, eu tinha personal, eu fazia três treinos diferentes, às vezes por dia, de natação, a Muay Thai, a yoga, a corrida, a funcional, a isso, a aquilo, aquilo outro. Eu não conseguia me sentir tão bem no meu corpo como eu me senti na sexta. De estar confortável, de estar olhando no espelho e falando: Olha, que delícia essa imagem que eu tô vendo, que delícia isso tudo que eu tô vendo. E na hora de sair, eu não vou lembrar o comentário exato. Graças a Deus, uma dinâmica que eu tenho é que assim, eu pontuo, eu não guardo rancor. Por isso que eu pontuo. Se eu não pontuar, é pior. Mas eu fui falar alguma coisa e aí fui despedir da minha mãe. Ela soltou um nossa. Mas aí você tá se achando demais. Eu virei e falei, tô sim. Eu construí essa autoestima do zero. Eu construí essa autoestima sozinha. Eu construí esse senso de pertencimento ao meu próprio corpo, como talvez nunca ninguém da minha família, da minha linhagem feminina antes, teve coragem de fazer. Então, sim, eu vou sair daqui me achando uma grande gostosa. E guarde seu comentário para você e o seu corpo, porque ele não diz respeito a mim. E aí muita gente pode estar escutando, olhando e falando assim: "Nossa, mas precisava? Nossa, mas era sua mãe". Meu amor,
Se eu não parar exatamente na pessoa que instalou boa parte dessas programações, desse crítico interno, ele vai continuar reinando aqui dentro sobre mim. Então, vou pontuar sim. Guardo rancor? Não, não guardo rancor. Eu sei que o crítico interno dela, não, deve ser insuportável de aturar. Prefiro não comentar nada além disso. Contudo, essa é a dinâmica de compreender que certos limites, se você não pontuar, depois não adianta reclamar, ressentir, magoar, achar ruim. E também não tem que ter dó de fazer essas pontuações, não. Sabe com quem que eu aprendi isso? Com aquela amiga minha que eu comentei, que pontuou para aquele, entre aspas, vou chamar de conhecido meu. Ó, aquele conhecido meu, que né? Aquilo ali não dá para ser considerado amigo de verdade. E essa construção, eu vivi também um micromomento sábado que me veio a consciência que já extrapolou em relação à minha própria imagem. Quando eu comentei com uma uma amiga minha sobre uma pessoa do meu passado e ela soltou um comentário de você tem, tipo assim, é mais, você tem esse tipo mesmo, como se fosse assim, esse é seu tipinho, né? E na hora eu peguei, eu parei, eu falei, não, não é. Pode ter sido um reflexo de um momento meu do passado em que eu atraí aquela pessoa, mas não, não é meu tipinho. E até porque toda a construção que eu tenho feito é justamente para poder cada vez mais compreender que o meu alinhamento, inevitavelmente, vai trazer para minha realidade um homem que reflita isso. Então, não, não vou aceitar seu comentário. Não vou aceitar no sentido de não me ofendi, não achei de nossa, meu Deus, por quê? Que foi falar isso e não, não, não. Eu pontuei. Eu pontuei e deixei claro. Entende a diferença de ter um ego saudável que não vai ficar magoado, que não vai ser submisso, que não vai querer também começar com superioridade de não, mas é porque essa pessoa e não, 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 como se eu tivesse que dar a justificativa, não tenho, mas de fazer o papel que a minha criança interior talvez sonhava que tivesse sido feito com ela e que agora eu tô podendo fazer. Agora eu tô podendo me like parent myself. Eu tô podendo me aparentar? Não. Eu tô conseguindo ser essa figura materna barra paterna, essa figura de direcionamento para minha criança interna, de não permitir que alguém faça um comentário de, por exemplo, nossa, seu filho ele é meio esquisito mesmo, né? Ele gosta de ficar no canto, ele não gosta de interagir ou qualquer coisa do tipo, e o pai aceitar aquele comentário e a criança acabar pegando aquilo ali pro resto da vida como se fosse uma obrigação aquilo ser parte da identidade dele. Sendo que às vezes é só uma questão de, não, talvez ele só não está confortável ainda com a energia do lugar. Ou não, talvez ele só não está confortável com a dinâmica de interação de picuinha ou de briga ou do que for que está acontecendo aqui nesse exato momento.
Entende a diferença? E aí, se você não fizer isso pela sua criança interna, se você não pontuar, entender que você não precisa de aceitar e colocar um limite, independente de qual seja a relação, o seu subconsciente vai continuar aceitando aquela merda como se fosse um presente. E aí tá só pegando, tá só pegando, tá só pegando. É, filha, você pode fazer o ponopono o resto da vida, que não vai limpar. Você pode ficar repetindo afirmação, repetindo afirmação, repetindo afirmação, olhando no espelho, que a coisa de fato não vai mudar. Não é aí que muda. Hum. Se esse podcast aqui já não evoluiu umas 40 sessões de terapia que você gastou falando mal do que a fulaninha comentou e tatatã, como que ciclana te tratou e irararã, que você fica gastando na terapia. Você gasta o seu dinheiro suado, o seu tempo, a sua vida fazendo terapia para resolver BO que ainda é dos outros. Ih, você vai passar o resto da vida e ainda não vai sentir que você saiu do lugar, tá? Fica a dica. Então, se você realmente escutou tudo, sentiu que tudo isso que eu compartilhei aqui, ou que algumas partes do que eu compartilhei aqui, viraram chaves aí dentro de você, compartilha com uma pessoa esse vídeo. Se você quiser contribuir energeticamente para essa troca aqui, você pode se inscrever no meu canal, seguir esse podcast no Spotify, tem no YouTube e outras plataformas. Deixa um comentário aqui se você está assistindo no YouTube. Coloca eu sou uma grande gostosa. Ou coloca eu sou a melhor pessoa para mim mesma. Deixa aqui nos comentários e eu te vejo na próxima. Te agradeço muito por me acompanhar. Eu sou Isa sendo eu, terapeuta, oraculista. Eu desenvolvo o trabalho de consultoria e de mentoria para o desenvolvimento da sua autonomia emocional verdadeira, sem depender de uso de remédios, sem depender de compensações físicas externas para algo que internamente você ainda não sente que você merece, que você é boa, que você é digna. E basicamente boa parte do que a gente falou aqui nesse episódio. Se você sentir de fazer um processo comigo, é só você entrar no site isisparanhos.com.br. Caso você queira, me acompanhe em todas as redes sociais, @isis.sendoeu. Eu vou ficar muito feliz de guiar o seu processo de volta para a sua essência, para que você redescubra como é bom habitar o próprio corpo, como é bom tomar seu poder de volta e sua energia e se sentir bem, principalmente de dentro para fora, fazendo com que essa construção seja uma construção genuína. É isso, eu te vejo na próxima. Beijo!